Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Por trás das peças de vestuário que usamos, existe um universo que vai muito além das vitrines. O setor de vestuário é muito versátil e está sempre em constante evolução, assim como as tendências de moda de cada estação. Para que essas roupas cheguem ao consumidor, existem etapas importantes, que incluem a pesquisa e criação de produtos, confecção de itens e controle de qualidade. Para cada uma dessas etapas, existem profissionais altamente capacitados, que movimentam o setor por todo o país. Aqui está ocorrendo uma aula de encaixe, é um corte automático. Está sendo mostrado aqui o funcionamento de uma cortadora automática. Isso que você está fazendo é o que vai servir de molde para lá na frente eles começarem a processar esse produto, é isso? É, para cortar a peça. Isso Produto pronto. aqui é um biquinão mesmo. Um biquinão, é. Parte de baixo, Isso. parte de cima. Não vou vestir, tá? Essa eu vou deixar para lá. Verificação de recursos e insumos, necessidades de modelagem e verificação de peça piloto. Essas são palavras que talvez não façam parte do nosso vocabulário, mas para um técnico em vestuário são palavras fundamentais para que ele possa cumprir algumas tarefas do seu dia a dia. Esses profissionais, além de trabalharem em equipe, precisam ter criatividade e raciocínio ágil para resolverem algumas questões. Os técnicos em vestuário também aprendem tudo sobre tecnologias empregadas na fabricação de roupas, além de, é claro, saber as tendências que estão nas ruas para poderem transformá-las aqui dentro. Há 20 mil anos, roupas como calças, casacos e botas já eram confeccionadas. O principal material dessa fabricação era a pele de animais, costurada com agulhas feitas com ossos. Milênios e milênios depois, por volta de 5.000 a.C., egípcios criaram uma nova tendência, uma espécie de saia para homens, semelhante ao kilt, tradicional veste escocesa. Tempos depois, a seda invadiu as rodas sociais da Idade Média, associada a cores vivas. O material era símbolo de riqueza. O período seguinte, o Renascimento, foi marcado por avanços de conhecimento na humanidade. Foi nessa época que se criou a primeira máquina de costura, permitindo a produção de roupas mais sofisticadas. Quanto mais excessivos eram os adornos, maior era o status social. Foi no século XIX que as roupas se tornaram mais parecidas com o que vemos hoje nas ruas. Homens usavam calças, paletós e gravatas, e as mulheres trajavam longos vestidos. Em 1873, o inventor norte-americano Eli Whitney criou a descaroçadora de algodão. Graças a essa máquina, o preço do algodão caiu drasticamente, tornando essa matéria-prima uma das mais usadas nas roupas até hoje. Na época seguinte, inovações radicais aconteceram no setor de vestuário, fomentadas por mudanças culturais, comportamentais e tecnológicas. Em 1910, a americana Carrie C. Crosby criou o sutiã, e a partir da década de 20, o comprimento das roupas femininas começou a ser pouco a pouco reduzido, um passo importante para a sociedade ocidental. Em 1935, o nylon foi inventado pelo químico Wallace Carothers, garantindo mais durabilidade às roupas e pavimentando o caminho para o desenvolvimento de peças mais resistentes e duráveis. Bom, deu pra gente perceber que as evoluções do vestuário estão totalmente conectadas com as inovações tecnológicas e mudanças de comportamento da nossa sociedade. Foi graças a essas mudanças que as mulheres conquistaram mais liberdade e podem, hoje em dia, por exemplo, usar biquínis para ir à praia. Inclusive, nós vamos conhecer agora profissionais que trabalham em uma confecção carioca de biquínis. Vamos nessa? A Valéria, técnica em vestuário e analista de compras e planejamento da empresa Salinas, do grupo Inbrands, me mostrou como funciona o processamento de produção das peças.
Valéria, hoje eu quero conhecer um pouquinho do universo do vestuário. E para entender melhor, me começa explicando onde que a gente está aqui. Nós estamos aqui no showroom da Embrands, localizada no Rio. Aqui são peças modelo que foram criadas para o nosso cliente ver. Legal. Então aqui é o espaço que ele tem, a gente vai ter modelos vestindo essas peças. Quero ver de onde sai esse embrião aqui. Então, isso aqui começa quando a nossa estilista, ela começa a ver as tendências. E aí ela faz um estudo com essa explosão de todas essas estampas e vê aonde a Salinas entra nisso. Essa é a nossa estilista que está aqui fazendo os nossos desenvolvimentos. Me diz uma coisa, o que está rolando aqui agora? A gente está desenvolvendo a coleção de verão 2016, então a gente está aqui com a cartela de cor, as nossas bases de modelagem, alguns acessórios e a gente está encaixando nesse nosso primeiro painel de estampa. Tem todas as informações que a minha modelista, né, a pessoa que vai modelar, ela que é o próximo passo vai daqui. concretizar a ideia, né, num papel e depois a gente passa para o tecido e aí na costura a gente executa a peça. O estilista tem que ter uma dupla técnica boa ou vários técnicos bons juntos para que aquele trabalho saia. Então, aquele trabalho não é sozinho do estilista. O estilista pode até subir na passarela, mas sem aquela equipe técnica, ele não vai chegar a lugar nenhum. A área de vestuário, ela é bastante ampla. Se pode trabalhar como cronoanalista, dentro da área de métodos e processos, se pode trabalhar dentro da área da qualidade. Nós somos a ponte entre o estilo, vamos dizer assim, e a produção. Depois de aprovada pela estilista, a peça base vai para o setor de engenharia. Lá, o molde é digitalizado e transformado em tamanhos maiores e menores. Novamente aprovada, a roupa recebe uma ficha técnica, com informações sobre cores, quantidades, insumos necessários e outros dados. Esse pacote forma um kit, que vai direto para a produção. Este é o almoxerifado de tecido, onde nós juntamos as informações da engenharia, do setor de criação. Então, a gente já recebe o material todo e usamos essa máquina aqui para poder analisarmos possíveis problemas. Fio puxado, mancha, qualquer inconformidade que aconteça, a gente analisa nessa máquina. Esse é o setor de corte. Aqui é o corte. Exatamente. As modelagens aqui, com toda a graduação, os tamanhos, os riscos. Nesse momento, eu confiro se tudo que eu planejei tá aqui. E aí, depois que ela conferir tudo isso aqui, que tudo isso aqui estiver ok, qual é a próxima etapa? Nós vamos para a próxima mesa, que é uma mesa um pouco maior, né? E aí vai ser infestado todo o tecido e colocado este papel de conferência em cima de todo esse tecido infestado. E ali vai ter a quantidade de peça que nós vamos cortar. Se eu vou cortar 100, é a quantidade de folhas que eu coloco. De costura, onde nós montamos todas as partes. Então aqui é produzido todas as operações, as máquinas. Aqui já é eles montado, né? O biquíni pronto. Esse é o produto pronto. Produto pronto. Esse aqui é um biquinão mesmo. Um biquinão, Parte de baixo, Isso. Parte de cima. Não vou vestir, tá? Essa eu vou deixar pra lá, mas então é daqui pra loja. É daqui pra loja, tá? Valeu, esse é o caminho do biquíni. O caminho do biquíni. O planejamento tático, como gestão de materiais, prazos e processos, tem um papel fundamental na área de vestuário. Inclusive agora nós sabemos que nesse universo, escritório e linha de produção não apenas se comunicam, eles se complementam. Nós vamos conhecer um grupo de futuros técnicos em vestuário e ver como eles estão se preparando para o mercado de trabalho. Se a área de vestuário é a sua praia, então você deve procurar uma instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. E a partir daí, é só mandar ver nos estudos.
que nem estão fazendo os alunos aqui do Senai C-Ticket, no Rio de Janeiro. O profissional formado no curso técnico de vestuário, ele atua nas empresas de confecção, como também pode atuar em ateliê de costura, pode empreender seu próprio negócio ou trabalhar na indústria de confecção. Ele é um mercado bastante aquecido. No Brasil também é uma área que está bastante em atuação, tem bastante desenvolvimento em razão da própria indústria no momento que está em crescimento. Geralmente, mais de 70% dos nossos alunos já saem daqui com alguma oportunidade, com alguma colocação em alguma empresa, tanto de grande porte quanto de médio porte. E alguma parte desses 670 eles já saem com o próprio negócio. Para entender melhor sobre a área de vestuário, eu fui conhecer o curso técnico do Senai C-Ticket, aqui no Rio de Janeiro. O professor Rogério me falou sobre o perfil de quem quer trabalhar na área. É preciso gostar de raciocínio lógico, porque ele vai ter aulas, né, de modelagem, ele vai ter aula de gerência de produção, né, cálculos de produção. Ele tem que entender todo o processo como um todo, né? Ele tem que ter uma visão sistêmica. É o profissional que vai lidar muito com o ambiente de produção. E produção, você sabe que o time ali é muito importante, né? E hoje, a gente tem algumas aulas acontecendo aqui? A gente pode dar uma olhada? Sim, com certeza. Podemos ir na nossa planta de confecção. Vamos lá. Bom, Felipe, aqui, por exemplo, né, está acontecendo uma aula prática de costura. Perfeito. Né, onde os alunos aprendem as técnicas de montagem, de costura e aprendem a trabalhar em diversos tipos de equipamentos, com diversas regulagens, tanto convencionais como programáveis. O que o design projetou, né, lá no início, o que o modelista modelou, é aqui nesse setor que é concretizado através da montagem, né, é onde eu estou pegando os moldes em 2 dimensões e estou transformando ele em 3 dimensões, para ter a vestibilidade. O coração é aqui, né? O principal é na montagem. Se você errar na montagem, você pode comprometer todo o projeto que foi feito anteriormente. E aqueles alunos lá na frente, o que eles estão fazendo? Lá eles estão tendo uma aula de corte automático. Vamos lá então dar uma olhada. Automático. Aqui está ocorrendo uma aula de encaixe, é o corte automático. Está sendo mostrado aqui o funcionamento de uma cortadora automática, né? É uma aula que faz parte do processo do setor de encaixe e é um equipamento automatizado. Essa operação é realizada em máquina de corte manual e também, que é um processo mais modernizado, essa cortadora. Assim, uma cortadora, que o técnico, no caso, vai ter que saber programar. Exatamente, a professora está ensinando ali como se programa a máquina, como se ajusta a máquina, como se prepara para realizar o corte automático. Inclusive, nós preparamos um desafio, tá, entre os alunos, onde eles vão realizar as fases mais importantes do processo e depois nós vamos comparar o resultado de produto final de uma dupla com a outra. Ah, legal. Então vamos lá ver. Essa aqui eu não vi. O professor Rogério preparou um desafio que representa bem a interação da tecnologia nos processos de desenvolvimento de vestuário. Os futuros técnicos vão ser divididos em grupos. Uma parte deve montar uma camisa feminina e o outro uma peça infantil. O objetivo aqui é simular o processo de encaixe, planejar a montagem da costura e verificar o padrão de qualidade do produto. A prova dos 9 será feita no próprio manequim. Nesse momento, as peças serão avaliadas de acordo com os padrões técnicos. E aí, preparados para o desafio? Hoje, vocês terão um desafio. Vamos dividir a turma em grupos, né? E uma parte do grupo vai montar uma camisa feminina, onde no final nós vamos vestir para verificar se a peça ficou de acordo com o caimento, com os padrões de costura. E o outro grupo, a outra parte, vai ficar com uma camisa infantil, tá ok? Então, boa sorte. Vamos então dar início ao desafio. Valendo, pessoal. Pode começar.
Olha como ele vai procurando um encaixe melhor para ter um aproveitamento de tecido. Isso. É bem melhor, né, do que você ficar mudando o molde manual. Tá, então vamos colocar que tá pronto, esse é o melhor, a gente põe pra lá, pra máquina. Eu sempre procurei cursos nessa área, eu já fiz produção de moda, então eu queria um outro curso que complementasse os meus conhecimentos, porque eu já atuo como consultora de moda autônoma, e aí eu queria um curso que me mostrasse não só a coisa pronta, mas todo o processo da criação da roupa, desde os tecidos até a montagem, chegando para o produto final. Por isso que eu escolhi o curso. Deixar bem certinho. Bem esticadinho. Chega pra mim aqui do outro lado. Excesso. Bom, primeiramente, o trabalho em equipe ele é importante porque você depende, dentro de uma confecção, você depende sempre do próximo. Nenhum trabalho dentro de uma confecção é autossuficiente. O estilista depende do modelista, que depende da pilotista, que depende da costureira e assim por diante. Então, o bom convívio e, acima de tudo, saber sempre trabalhar em equipe garante o sucesso da confecção. Bom, já está cortado, agora é só programar. É bom trabalhar com impressão, né? Porque eu tô como estudante aqui ainda, não tenho ainda essa experiência, ainda não fiz estágio, ainda não trabalho no ramo. Então, simular mesmo como é que seria numa fábrica ajuda um pouco a ter essa noção. A gente manda a programação para o computador, que está aqui atrás, e ele faz o corte automático das peças. Você ganha rapidez e você não precisa estar cortando manualmente, que ia levar muito mais tempo e pode sair imperfeito. A máquina, como faz tudo a laser, então tudo sai bem perfeito, bem cortado, com a modelagem certinha e não dá problema nenhum. Professor, já se passou 1 hora de desafio, temos ainda 1 hora, como é que a turma está indo? Sim. Essa etapa agora é a etapa após o corte. Eles estão agora planejando como vão montar a peça. Então, estão verificando a sequência operacional, vão verificar as máquinas que serão necessárias. Ou seja, essas peças aqui, quando costuradas, farão ali a camisa dos manequins que estão esperando ali. É isso. Imagino que é um momento de muita atenção, né? Porque qualquer erro aqui, a gente vai ter problema lá na frente. Sequência, na identificação do tipo de máquina, numa especificação, pode comprometer o caimento da peça, o acabamento final. Perfeito. Ok, eles ainda têm 1 hora, vamos ficar de olho aqui. Todo mundo precisa estar muito focado no que está fazendo, porque se um para, todos param. É uma cadeia. Tudo precisa funcionar muito bem, todo mundo precisa estar equilibrado. As pessoas chegaram aqui e não sabiam nadinha sobre vestuário. E agora a gente está fazendo peças em pouco tempo. É muito completo aqui, teórico e prático. Então, pessoal, conseguiram terminar o desafio? Sim. Então vamos ver os resultados. Essa aqui é a camisa infantil, né? Perfeito. Todos estiveram dentro do tempo, né, professor? Sim, conseguiram terminar o tempo previsto, que era 2 horas. 2 horas, perfeito. Em relação ao tempo, a peça assimétrica, está com bom caimento, por ser uma camisa infantil. Ela não é acinturada, né? Tem realizado todas as operações, realmente terminaram a peça. Mesmo tamanho de gola, muito bom. Agora é uma camisa feminina adulta, né? Perfeito. Posição do bolso, né? Tem um pouquinho de desvio, mas nada que possa... A costura certinho na quina do bolso. Um lado tem que estar igual ao outro, né? Nesse caso, exatamente. O bolso, a gola. Apresentou uma pequena diferença. Então, se estivéssemos em uma fábrica, as camisas estariam aprovadas. Elas poderiam ir para o mercado, para os clientes. No geral, pelo padrão de qualidade, pelo caimento da peça,
né, seria aprovado. Perfeito. Pessoal, Muito bom. muito obrigado. Valeu a todos. Esse foi mais um desafio do Futura Profissão. Enquanto a gente está aqui é muito fácil, assim, a gente não tem prazo, a gente não tem meta. Então esses desafios servem para a gente saber exatamente o que espera a gente lá fora. Que a gente vai trabalhar com prazo corrido, a gente tem que entregar as peças com uma excelente qualidade e isso ajuda a gente a fixar bastante nessa parte. A tecnologia está aí para ajudar no crescimento da indústria. E como a gente percebeu hoje, o setor de vestuário não fica de fora. E se depender do empenho desses futuros profissionais que a gente conheceu hoje, esse setor só tende a crescer e evoluir. E por falar em crescimento, há diversas opções de trabalho para um técnico em vestuário, desde os pequenos ateliês até as grandes confecções. A gente vai conhecer um técnico que trabalha em uma pequena confecção de moda aqui no Rio de Janeiro. O Brasil é um país muito atrativo no varejo de roupas, com empresas que acompanham as tendências internacionais de moda. Por isso hoje nós viemos aqui até a Favela Hype, uma marca feminina de roupas, para acompanhar todo o processo, desde a pesquisa de tendências até a finalização de uma peça piloto. Vamos nessa? A moda é uma indústria que demanda muita mão de obra, demanda muitas pessoas e tem crescido cada vez mais. No Brasil todo está uma explosão de shoppings e lojas abrindo sem parar. A Favela Hype costura moda com tecnologia. Para me explicar ponto a ponto como são os processos da empresa, eu fui bater um papo com o Daniel. Daniel, hoje a gente está aqui para entender um pouquinho mais sobre esse universo do vestuário. Aonde que a gente está aqui agora, para começo de conversa? Aqui nós estamos na Favela Hype, um ateliê de moda. Eu comecei no estoque, né? Daí eu fui passando na revisão, no corte, até mesmo na costura, algumas partezinhas da costura assim eu peguei. Depois do curso técnico assim eu abri um pouco a minha visão, entendeu? Aí, a partir dele eu consegui me inteirar na parte da moda, né? Da modelagem também. Agora, Daniel, me diz uma coisa. Hoje eu queria acompanhar um pouquinho do processo de vocês. Vamos lá? Então? Podemos invadir? Claro. Então vamos nessa. A formação técnica é fundamental dentro dessa indústria. Se uma produção em menor escala, é importante ter essa galera que já sabe, entende bem de modelagem. Acontecendo? Qual que é o processo seu aqui? Então, agora a gente está começando uma nova coleção. A gente está começando a coleção de inverno. Tá. Então, a gente faz uma reunião, assim, brifando quais são as etapas do processo. Okay. E aí começa nessa etapa de processo, porque cada um faz parte desse... Por exemplo, o Daniel que faz a modelagem, a gente vai lançar a coleção em novembro. Então, ele tem um mês, a gente vai dimensionar a coleção. Tem 100 referências, ele tem um mês para modelar e 100 referências. Então, olha, eu sei que o prazo é apertado. Prazo sempre. É tudo nesse sentido. É sempre para ontem. Então, eu não vou atrapalhar, mas eu quero hoje acompanhar o processo de vocês, tá bom? Vamos lá. Então, fique à vontade. O próximo passo é produzir o croquis, que é um desenho técnico. A partir daí, a peça já pode ser modelada. Isso que você está fazendo é o que vai servir de molde para lá na frente eles começarem a processar esse produto, é isso? É, para cortar a peça. Perfeito. Então, o desenho da canandra, ele é transformado em geometria aqui, né? Aqui Isso. é muito técnico o processo, lá é mais criativo. Aqui agora ele já parte para a parte técnica mesmo. Isso. Aqui, Felipe. Depois de já acrescentado já costura, separado todos os moldes, tá tudo pronto aqui. Um fio da peça que é importante para poder na hora de cortar. Ah, entendi. Senão a peça fica toda fora do fio, fica torcida, fica torta, entendeu? Você já tá pensando lá na frente, isso aqui já é você pensando lá na frente, isso, né? Isso aqui eu tenho que passar na hora do corte, tá tudo especificado. Isso aqui. O nome da peça, o tamanho, Tá. quantas vezes que eu vou cortar, se vai ter forro. Então, agora eu vou ver com a cananda ali qual é a cor de tecido que eu corto esse vestido. Cananda, qual cor que eu posso cortar esse vestido aqui? Vamos fazer ele pretinho básico, todo ele no preto atule também. E a gente aprova a modelagem. Se a gente curtir muito, a gente pode depois criar uma estampa pra ele também. Certo, e o tule também preto? Tudo pretinho. Tá ok, então, obrigado.
Legal. E agora qual que seria o seu próximo passo depois desse tempinho que a gente ficou aqui, com você desenvolvendo todos esses Agora moldes? seria a parte de corte. Agora eu vou lá para a mesa de corte, vou riscar e vou cortar essa peça. Perfeito. E aí, Daniel, essa trabalheira toda aí? E aí, já cortei tudo agora. Todas as partes já estão cortadas. Então tudo que eu vi ali no papel, você cortando no papel, se transformou em tecido já. Isso. Tá. Agora eu vou separar para onde vai, né? Aqui vai para a costureira e aqui vai para o beneficiamento, que seria o corte a laser, né? Agora ficou tudo pronto, o corte a laser já tá pronto. Agora eu vou levar para a costureira. Tá toda divididinhas. Todas as peças estão aqui, né? Isso. O que é preciso para formar esse vestido, no caso. Isso. Então vamos lá levar para a costureira. Vamos nessa. Na mão da costureira chega o desenho com todas as informações para que essa peça seja confeccionada. Depois de pronta, é hora da aprovação. Será que a peça vai cair no gosto dos clientes? E é aprovado? Aprovado. Isso quer dizer o quê? Então, agora essa peça ela é lacrada, Tá. porque como a nossa costura é externa, essa é a nossa peça piloto, nosso protótipo. Assim, todas as outras, sei lá, 20, 30, 50, nossa reprodução tem que sair iguais a essas. Se vocês acham que acabou, ainda não. Depois da pilotagem, o Daniel precisa fazer uma análise da peça para daí sim fazer os ajustes finais. Aqui, Felipe, nós já digitalizamos o molde. Tá. Com aquela foto que você tirou, ele gerou isso para você? Ele gerou aqui, esse arquivo aqui para mim. Então, eu faço todos os tamanhos aqui. Eu faço o P já tá pronto, eu faço o M, que é essa corzinha aqui, e o G. Ah, entendi. Isso é a gradação? Isso é a gradação. Perfeito. Então agora você imprime e aí tendo essas peças a gente dá sequência nesse nosso processo. Isso. Tá bom. Então, Daniel, manda ver aí nessa impressão. Então, Felipe, agora nosso risco tá pronto. Perfeito. Agora, a partir desse risco aqui, dessa geometria aqui toda, a gente vai cortar toda a nossa produção. Dentro desse setor que a gente se encaixa, assim, da moda alternativa, a gente também, na hora do comercial, também é alternativo. Então, você tem que trabalhar com aquela coisa do autoral mesmo. Tem um produto diferenciado, tem que conquistar o espaço, tem que trabalhar. É muita relação, muito trabalho. Muito legal conhecer a fundo uma área que está tão presente nas nossas vidas. A capacitação profissional é fundamental em qualquer segmento. E o setor de vestuário está ligado nessa evolução. Pessoal, esse foi o Futura Profissão, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.